E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípides. Hoje nós vamos falar num assunto tinhoso, mas oxente, tinhoso da peste. É o tal do verbo. Presta atenção nessas dicas agora. Então vamos lá, né, galera? Dando a continuidade aqui do nosso assunto verbos, vamos começar a entender palavra que designa o quê? Então vamos ver aqui a designação dessa palavra. Primeiro ponto, um estado. Que estado seria esse? Pô, estado do Mato Grosso, estado de São Paulo, estado de Goiás? Não, galera, é o estado de espírito, né? Como é que a pessoa está naquele momento? Triste, melancólica, alegre? Nesse caso aqui, como é que a figura se encontra? Ela está triste. Olha o verbo estar ali. Percebe? Está pintado de amarelinho. Então é um estado que a pessoa se encontra, beleza? Não está fazendo ação nenhuma, é o estado dela, tá? Então estamos vendo ali o verbo estar. Naquele momento, ela está triste, é o estado que se encontra aquela imagem. O segundo aqui, no caso, que vai ser designado é uma ação. O que é uma ação? Aí sim, aí o verbo vai ter mais força nesse momento. O que está acontecendo com aquela figura ali? Ele está comendo. Se ele está comendo, ele comeu muito. Se ele comeu muito, ele teve a ação de mastigar, ele teve a ação de engolir, ele teve a ação de pegar no garfo. Viu a diferença? Enquanto o estado está muito ali meio que no seu estado psicológico, né? A ação está na mecânica mesmo, está exercendo uma ação, ok? Continuando, aí é um fenômeno natural. Vamos pegar aqui a natureza. Então está chovendo, muitos relâmpagos, chuva forte, né? Aí vem aquela palavrinha: choveu todo o dia, nevou todo o dia, esfriou. Perceberam? Então é um fenômeno natural, ocasionou, principalmente aqui no caso da natureza. Entenderam? Um estado, né? Ela está triste. Uma ação: ele comeu muito. Um fenômeno natural: choveu todo o dia. Beleza, pessoal? Agora nós vamos entrar aqui na classificação, tá? E nessa classificação você tem que ficar muito atento, porque nós vamos desenvolvê-la. Olha só, primeiro ponto que o verbo vai ter relacionado à classificação: verbos regulares. O que são os verbos regulares? Não existe mudança no radical. O que vem a ser o radical? Por exemplo, estude. Tá vendo que parou a letra D ali, não tem mais nada para frente? Então olha lá, estude é o nosso radical. Então está circulado lá de azul, é o nosso radical. Não vai ter mudança nenhuma. Então existem muitos verbos regulares, tá? Então olha só o exemplo aqui. Se não houve mudança nesse radical, depois da letra D terá. Olha lá, estudei, estudo, estudamos, estudado, que é o particípio. Perceberam? Então você conseguiu conjugar depois da letra D, tranquilo. Mas antes, olha lá, não existe mudança no radical. Por isso nós chamamos de verbos regulares, ok? Contrário a eles, claro, vai ter os irregulares. Por quê? Porque vai existir uma mudança no radical. Vai ter também uma mudança nas terminações. Por exemplo, tem lá a letra D, beleza? Aí tem uma tesourinha. O que significa essa letra D? Bom, eu coloquei aqui o verbo dar, né? Então nós temos que conjugar o verbo dar. Bom, vai ter modificação? Claro. Não tem radical? Tem? Não tem. Tem só aquela letrinha ali, ó. Então vamos seguir? Eu dei, eu dou, nós damos, eles deram. Ficou meio sarcástico isso aqui, né? Mas é só para você poder entender, relacionado aos verbos irregulares. Então você vai gravar isso na sua cabeça. Quando você tentar lembrar do verbo irregular, lembra do verbo dar, beleza? Ele vai ter aquela mudança no radical e nas terminações. Depois você vai fazer as conjugações. Tá tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Olha lá que legal, a tesoura já cortou, né? Vamos embora. Seguindo aqui, você tem os verbos na classificação anômalos. O que são os verbos na sua classificação anômalos? São aqueles que sofrem profundas modificações. Então, cara, aí você vai ter que prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Nós temos o verbo ir e o verbo ser. Tem como você conjugar o verbo ir na primeira pessoa? Então ele vai ter uma profunda modificação. Você fala io, eu io, não tem jeito, né? Então como é que você falaria? Eu vou, olha lá. Como é que você falaria agora? Eu fui. Olha como é que apareceu a letra F, como é que apareceu a letra V antes, né?
E eu irei no futuro. Aí você vai olhar assim, professor, mas tem um R ali junto com o I, então esse aí não sofreu profunda modificação. Só que você tem que observar na conjugação toda, tá bom? É na conjugação toda. Então olha lá que legal, o verbo ser, por exemplo, é outro. Que eu seja, viu como é que mudou? Ele é, percebe? Ó, ele é. Uai, professor, eu sempre me confundia, eu falava verbo é. Não, então você não fala verbo é, tá, meu querido, minha querida? Você fala verbo ser, mas olha essa profunda modificação. Se eu fosse, viu que interessante? Então são verbos anômalos, que sofrem profundas modificações, viu? Então você tem lá o verbo ir, que eu vou, fui, irei, o verbo ser, que eu seja, ele é, se eu fosse, beleza? Continuando aqui, vem mais um? Vem, são os defectivos. O que é os defectivos? Tem conjugação incompleta. Esse aqui, pessoal, a gente tem que ficar muito atento, porque os verbos defectivos, quando fala conjugação incompleta, se tiver o eu, tu, ele, nós, vós, eles, um deles aí, ó, não tem como você conjugar. O eu não tem como conjugar, às vezes vai ter. O ele não tem como conjugar, ou às vezes terá. Beleza? É só você buscar esses verbos defectivos, faça um exercício que você vai entender o que eu estou falando. Mas vamos pegar pelo exemplo aqui, olha lá, primeiro adequar, tá? Aí na primeira pessoa você fala assim, eu adequo. Tá errado, essa palavra não existe na primeira pessoa. Diferente de competir, porque aí os gramáticos autorizaram a colocar o que? Eu compito. Viu que coisa interessante? Então não existe. O que você tem que fazer? Você tem que substituir por um sinônimo. Eu adapto, eu ajusto. Beleza, galera? Você vai falar assim, então, professor, tem que prestar muita atenção nesse defectivo, diferente dos anômalos, né? Anômalo fica até fácil da gente entender, mas o defectivo, então, nós temos que entender que a conjugação ela fica incompleta, ela não fica completa. Por exemplo, primeira pessoa, esse aqui é a primeira pessoa, não está certo, ele nem vai aparecer, não existe. De repente, vamos supor lá a terceira pessoa do plural também não existe. Tá certo? Então você tem que prestar bastante atenção. Tem palavra falir na primeira pessoa? Você consegue? Não consegue. Então essas aqui são algumas palavras que eu busquei dentro das conjugações. Ó, então essa aqui é uma conjugação incompleta. Doer, abolir, aí sucessivamente, né? Reticência para a gente poder entender esses verbos defectivos. Até aí tudo bem? Seguindo. Agora temos os verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? Tem mais de uma forma de expressar a mesma ideia. Vamos aos exemplos? Primeiro você tem lá o verbo imprimir. Tá ok? Professor, eu posso dizer assim, imprimido, posso dizer também impresso. Tudo bem. Você pode dizer, por exemplo, a palavra, ela tinha imprimido as imagens regulares. Beleza? Então você pode perceber aí que está na voz ativa. Ou você pode dizer assim, ó, as fotos foram impressas por ela. Está na voz passiva. Tá vendo? Então, se você diz as fotos foram impressas, está correto. Se você falar assim, as fotos foram imprimidas, não dá, né? Você tem que dizer ela tinha imprimido. Se você falar assim, ela tinha impresso, fica meio esquisito. Tá certo, pessoal? Então, isso aí são os verbos abundantes. Continuando aqui, agora nós temos o isentar também, né? O isentar, ó, isentado, ele tinha isentado alguma coisa, né? Os fatos foram isentos, aí tem lá a palavra isento também. Beleza, pessoal? Isso aqui que eu passei para vocês são os verbos. A relação dessas classificações, temos que ficar muito atentos com relação a isso, tudo bem? Acredito que você vai ter uma dúvida maior relacionada aos defectivos. Aos abundantes, vamos lá, depende do contexto, né? Depende das frases, se elas vão estar na voz ativa, se estarão na voz passiva. Isso aí é uma outra história que nós poderemos contar para vocês mais para frente. Beleza? Então fica um abraço aí do professor Eurípides, galera. Um abração.